espíritos tudo que fazemos? Aí os espíritos respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Então, quer dizer, o tempo inteiro eles estão nos vendo, né? Estão nos rodeando, atestam a presença deles conosco, né? E nós vimos aí também que eles atestam a presença conforme a sua aptidão, quer dizer, a sua capacidade, seja como por sua inteligência, né? Pela sua vontade e a maior ou menor elevação. Mas o que vale destacar aí é a vontade, porque ele pode ter capacidade, né, aptidão, ele pode ter muita ou pouca evolução, mas se ele não tiver a vontade, ele não consegue, ele não vai se manifestar. Aí eu fui também lá no livro Problemas do Ser, no Destino da Dor, de Leon Denis, quando no item potências da alma, em que o Leon Denis fala assim, que onde tem a vontade, tem tudo, porque a vontade é a força motriz, né, que vai impulsionar todas as outras potências. Então, quer dizer, o espírito ele tem que ter realmente essa vontade, essa força, para que ele possa se manifestar. É a força motriz, a vontade. Eu li isso no livro do Leon Denis, né? E também, deixa eu ver aqui. E também, aí depois vem as várias formas de manifestações, as diferentes formas, né? Então, tem as manifestações físicas ou materiais, que são aquelas que traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamentos de objetos. Então, quer dizer, essa manifestação, ela não é uma manifestação de inteligência, não é uma manifestação de inteligência mesmo. Por quê? Porque ela só vai tratar de coisas materiais. É onde que ela vai apresentar através de bater, né? Mas, por exemplo, só quando faz o ruído, bate lá na mesa, ou então bate uma porta, alguma coisa, essa manifestação ela é somente material. Agora, quando a manifestação ela vem com inteligência, já é aquela manifestação que, por exemplo, quando na época de Kardec, né, lá nas mesas girantes, perguntava alguma coisa, né, batia, se desse 2 toques, era assim, se desse um toque só, era não. Então, quer dizer, aí já começa a formar, né, a manifestação acompanhada de uma comunicação inteligente. Já tem um fim útil, já tem uma utilidade, né? E entre as manifestações inteligentes, há as comunicações, né? Que são todas essas comunicações que nós vemos aqui, a partir do item 6 aqui da Revista Espírita, né? E as comunicações, ela tem um objetivo. O que é esse objetivo? É a troca de ideias entre homem e espírito. Tem por fim o quê? O conteúdo, né? Então, tem aquelas comunicações frívolas, que são aquelas comunicações de espíritos zombeteiros, né? Que não tem utilidade nenhuma para nós, mas que eles acham graça, eles gostam dessa arruaça que eles fazem, né? Tem as comunicações grosseiras, que são essas comunicações que têm um linguajar chulo, né? Que também não tem utilidade nenhuma também. Agora tem as comunicações sérias, né? Que mesmo que não seja por lição, né? Mas que são comunicações, por exemplo, que o consolo, né? Que são aquelas comunicações do Chico, né? Tantas obras aí que tem, né? As comunicações instrutivas, que além de ser sérias, têm como objetivo a educação, o educacional, né? Para a gente aprender, né? São os livros de estudo que a gente estuda, né? E vale destacar também que a Revista Espírita, ela é o quê? É um laboratório de experiência para o Kardec, né? Então, a revista ela vai mostrar para nós todas as práticas que eles fizeram, né, que valem como experiência para o nosso estudo, né? Mas o que nós não podemos fazer é acreditar em qualquer comunicação, né? Porque
qualquer comunicação, a gente tem que saber o conteúdo, né? Qual a utilidade daquela comunicação. Aí a gente vai também lá no livro dos médios, né? Que foi até uma das últimas estudos que nós fizemos, que são as comunicações apócrifas, que fala aqui também na Revista Espírita também, que fala assim, ó, nas comunicações apócrifas. Eu acho que todo mundo lembra que foi bem recente, né? Que frequentemente há comunicações tão absurdas que, embora assinadas pelos nomes mais respeitáveis, que mesmo o mais vulgar bom senso demonstra sua falsidade. Mas há aquelas em que o erro é dissimulado por coisas boas, que às vezes iludem e impedem de percebê-la à primeira vista. No entanto, não conseguiriam resistir a um exame sério. Citarei, aí depois aqui eles citam várias comunicações, que foram que nós vimos, né? Quais são essas comunicações? A gente viu que tinha comunicação até de Jesus, né? Que era até bonita, mas que quando Kardec foi ver realmente o conteúdo, via que aquilo lá não era de Jesus, né? Mas que tinha muitas palavras bonitas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Vocês estão entendendo? Eu estou sendo clara? Terezinha? Sim, Terezinha? sim. Esse artigo de Kardec, ele é interessante porque ele englobou num texto pequeno todas as comunicações, as variedades, para nós não misturar elas. Fazer uma classificação. Sempre que você lê uma mensagem, você vai colocar ela em algum lugar. Sim. Por favor, pode continuar. Nós temos que praticar a vida toda. Nós temos que classificar as mensagens de acordo com os médios, com o conteúdo. Isso aqui é muito importante. Sim, é onde que eu falei, né, dessas comunicações, né, as frívolas, grosseiras, sérias, né, então são esse tipo de comunicação. Aí, agora eu vou lá, essa parte aqui, gente, vocês têm alguma dúvida? Eu resumi bastante sobre essas diferentes formas de manifestação, mas falei sobre tudo que está falando aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Que é muito pequeno esse item. Não? Então tá, vou passar para frente. Então, agora a gente vai lá nos vários modos de comunicações, né? Que já é o outro item. Então, as comunicações inteligentes, né? Entre os espíritos e os homens, elas se dão por sinais, se dão por escrita e por palavra. Então, quando elas são... Por que comunicações inteligentes? Porque elas conseguem passar algum entendimento, né? Não é só a manifestação física, somente material, que não tem inteligência nenhuma, né? Ela passa alguma informação, consegue passar alguma mensagem, né? Então, a comunicação de sinais, né? São movimentos significativos de objetos, mais frequentemente ruídos ou golpes vibrados. Não permite dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Então, quer dizer, por mais que tenha uma inteligência ali, porque tem uma informação, não é só não é só golpes vibrados ou ruídos, não. Ela passa alguma informação, uma mensagem, né? De que forma? Daquela forma que eu estava falando, né? Se for sim, dê 2 toques, se for não, dê só um toque, né? E também, ó, todo efeito tem causa. Todavia, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Então, quer dizer, passa uma informação, né? Sob a influência de médiums, o objeto pode se mover, vibrar em pancadas e dar resposta, sim ou não. Sem causa nenhuma, a pancada vem. Então, quer dizer, sem esperar, né? Ela vem sem esperar. Como é que eu digo? Como é que eu falo aqui? Deixa eu ver um exemplo aqui. Sem mais nem menos, não, o médium tá ali, quer dizer,
ela vem dar essa pancada. Quer dizer, não foi feito um processo para ela se manifestar. Não, simplesmente ela se manifestou. A pancada, o ruído, a manifestação, né, física se manifestou aqui. E por que que a mesa era mais utilizada na época? Por quê? Por causa devido à sua mobilidade, né? Por todas as pessoas ficarem em volta ali também, né? Ó, eu vou ler aqui agora. O 1, 2, 3, 4. O quinto parágrafo de vários modos de comunicação. Daremos a esse modo de comunicação o nome de sematologia espírita. Sematologia são os ruídos, expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicações por sinais, movimentos de corpos, pancadas, então tudo aquilo que escuta, né? E os ruídos mesmo. Um de nossos correspondentes propunha-nos se designasse especialmente este último meio das pancadas pelo vocábulo tipologia. Então, quer dizer, a sematologia é somente os ruídos. Já quando envolve pancadas, já é o vocábulo tipologia. O segundo modo de comunicação é a escrita. Então, quando a gente fala em escrita, a gente lembra de quê? Da psicografia, né? Aí temos a psicografia direta, aqui fala também, e a psicografia indireta. A direta é a mais comum, né? A direta é a mais comum. Os médiuns, sob a influência da força oculta que os dirige, na maioria dos casos, não têm consciência do que escreve. A mão é agitada por movimento involuntário. E a psicografia indireta, eu vou ler aqui do Livro dos Espíritos também, que nós estudamos no capítulo 13. O que fala? Dissemos que a pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou qualquer objeto. Tomemos no lugar da mesa uma pequena cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro, seja ela de madeira ou vime, pouco importa, a substância é indiferente. Se no fundo dessa cesta colocarmos um lápis solidamente atado, com a ponta de fora para baixo, e se a mantivermos bem equilibrada sobre a ponta do lápis, colocada sobre uma folha de papel e pusermos os dedos sobre as bordas da cesta, ela se movimentará. Eu queria, a internet aqui é muito ruim, mas eu queria passar para vocês a foto, a imagem de como era essa cesta, né? Mas acho que a maioria aqui já conhece, já viu, né? É uma cesta de vinho, né? Que é colocado o lápis assim em cima e por baixo, né? Algumas por baixo e colocado papel e as pessoas com a mão assim em cima da cesta, eles iam movimentando e passando alguma mensagem de palavras, de frases, e dependendo de até mesmo mensagens longas mesmo, né? Olha como isso era demorado, né? Como esse trabalho era demorado, né? As mensagens pela psicografia podem ser extensas ou não. Alguns obtêm só palavras, outras frases completas e algumas vezes dissertações. Às vezes é legível e clara, outras só quem escreveu consegue decifrar por intuição ou dupla vista. O que é essa dupla vista, né? Eu fiquei em dúvida e fui pesquisar. Dupla vista é uma faculdade anímica, ou seja, opera sem a interferência dos espíritos, né? E no Livro dos Espíritos fala também que é o resultado da libertação do espírito, sem que o corpo esteja adormecido. Então, eu acredito que eu acho que pode ser um desdobramento, que ele, como só ele consegue ler aquela mensagem, eu acho que ele desdobra para ler aquela mensagem. Eu não entendi isso direito. Se alguém puder me ajudar, se alguém souber, mas se alguém... Não? Essa dupla... Terezinha, ontem no estudo,
do Domínios da Mediunidade, a gente estava falando sobre essa parte da clarividência e da clareaudiência, né? Então, essa dupla vista é a questão, tem esse desdobramento, né? Que a gente tem o corpo físico, o espírito e o perispírito. Então, tem esse desdobramento do perispírito, que acontece, é um fenômeno somente físico, material. Só acontece com os encarnados. A partir do momento que tem a manifestação mediúnica com o espírito, aí ela passa a ser um fenômeno mediúnico, deixa de ser anímico. Então, é só entre os encarnados. E tem esse desdobramento espiritual. Muito obrigada. Obrigada. É a Shevna. Vou colocar... Obrigada, Shevna. Obrigada pela informação. Ó, os espíritos transmitem... é bom eu falar para vocês onde está, né? Nossa, gente, está tão longe. É o da página 20, antes de começar a comunicação através de palavras. Os espíritos transmitem, por vezes, certas comunicações escritas sem intervenção direta. Neste caso, os caracteres são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, visível ou não. Como é útil que cada coisa tenha o seu nome, a fim de nos podermos entender, chamaremos a tal modo de comunicação escrita espirotografia, para distinguir a diferença de psicografia ou escrita obtida por um médium. A diferença desses dois vocábulos é fácil de aprender. Peraí, só um momentinho, o que eu vou pedir? Espírito não usar? Okay. Na psicografia, a alma do médium representa necessariamente um certo papel, pelo menos como intermediário, ao passo que na espiritografia é o espírito que por si age diretamente. Então, o que eu entendi na psicografia, né, tem a influência do médium, né, precisa do médium ali. E na espiritografia, é o espírito que age por si diretamente. Então, quer dizer, é entre espírito e espírito ali, e não com a influência do médium. Eu entendi dessa forma. É isso mesmo, gente? Talvez eu não estou sendo clara. Ô, Terezinha, Sim. O que é importante frisar é o seguinte, que aí a espiritografia é um efeito físico e a psicografia é um efeito inteligente. É só isso aí. Ah, tá. Obrigada. Tá, isso aí, gente. O terceiro modo de comunicação que nós vemos aqui é a comunicação da palavra, né? Certas pessoas sofrem nos órgãos vocais a influência de um poder oculto semelhante ao que se faz sentir na mão dos que escrevem. Transmitem pela palavra tudo aquilo que os fazem pela escrita. Eu entendi também, até eu e a Aparecida nós estávamos discutindo, que eu acredito que aí seja a psicofonia, né? Que a pessoa transmite, o psicógrafo transmite através da letra, da escrita, né? E a palavra é através da psicofonia, né? Ó, como as escritas, as comunicações verbais se dão por vezes sem a mediação corpórea. Palavras e frases podem soar aos nossos ouvidos e em nosso cérebro sem causa física aparente. Os espíritos também nos podem aparecer em sonho ou no estado de vigília e dirigir-nos a palavra para nos darem avisos e instruções. Nesse caso aqui também, a intuição, eu acredito que entra aqui também, né? Aí, ó, você vê, as comunicações verbais se dão sem a mediação corpórea. Mas se ele escuta, gente, eu acredito assim, se ele escuta, ele está usando o ouvido. Então, acho que ele tem mediação corpórea também. Se vocês puderem me esclarecer isso daí, será que eu estou errada?
A intuição, ela é feita diretamente de espírito para espírito. O pensamento surge na mente do espírito encarnado, né? Ele surge. Agora, a audição, não, ela pode passar pela audição espiritual, né? Que é um outro sentido, né? Que está presente no perispírito, ou então pela clareaudiência, né? Que é um efeito físico também, que seria aí todos os presentes podem escutar. Ok, muito obrigada. Né? Aí que fala também, para seguir o mesmo sistema de nomenclatura adotado para as comunicações escritas, deveríamos chamar a palavra transmitida pelo médium de psicologia, e aqui provém diretamente do espírito, diretamente do espírito, espiritologia. Mas no vocábulo psicologia já tem uma acepção conhecida e não podemos transformar, né? Que a psicologia é ciência, a Madalena sabe explicar isso melhor, né? Que a psicologia é a ciência de estudo da mente, né? Então, quer dizer, é uma coisa mais material, né? E como já tem essa nomenclatura aqui na Terra, não tem como mudar. Então, eles falam, chamaremos, pois, todas as comunicações verbais de espiritologia. As primeiras serão a espiritologia imediata e as últimas, a espiritologia direta. Então, quer dizer, o que eu entendi? Que quando não tem a mediação corpórea, né? Espiritologia imediata. Exemplo, sonhos, intuições. Agora, quando tem a mediação corpórea, né? Espiritologia direta. Exemplo, a psicofonia e a psicografia. Né? Terezinha, é bom a gente conduzir o estudo da Revista Espírita dentro da perspectiva histórica que ela se encontra. Por exemplo, esse é o primeiro ano de revista. Nesse ano, não havia sido escrito ainda o Livro dos Médiuns. E o Livro dos Espíritos, ele tinha somente aquelas 500 e poucas perguntas. O que acontece, então? Muitos termos aí, o Kardec coloca experimentalmente, para depois fixar num termo definitivo. Então, não é que esses termos estão errados, está fazendo confusão, não. É porque isso, dentro da perspectiva histórica, o Espiritismo é uma doutrina que foi construída paulatinamente. Ela não veio como os 10 mandamentos verticalmente, você entendeu? Então, o Espiritismo é uma obra coletiva, né, organizada sob a supervisão de Jesus Cristo, mas é uma obra de diversos espíritos, não é de um espírito só. E ela também foi codificada por Kardec, que foi uma pessoa que organizou ela, né, mas ela também tem participação de outros espíritos encarnados, colocando conceitos para eles, sugerindo nomes, sugerindo termos. Então, o estudo da Revista Espírita é bom que se faça depois que a pessoa já conhece as outras obras do Kardec, as obras básicas. Por quê? Porque aí nós estamos buscando a gênese dessas obras, entendeu? Tá? Desculpa ter me alongado. Imagina, eu fiquei feliz de você me ajudar aí, esclarecer melhor. Muito obrigada. Eu fiquei feliz, né, de vocês me ajudar a passar novos conhecimentos. Tá? Dos vários meios de comunicação, a sematologia, o mais incompleto, né, que é a sematologia aqui dos ruídos, né? É muito lento e só dificilmente se presta a desenvolvimento de certa extensão. Por que é muito lento? A letra A coloca D2 toques na letra A, na letra B, D3 toques, né? Então, quer dizer, é muito, muito mais lenta do que uma psicofonia, do que uma psicografia, né? Terezinha? Oi? Não é que eles iam falando as letras, não. As letras todas já estavam na mesa. O espírito ia escolhendo as letras. E uma pessoa anotando. Então, rapidinho,
montava uma frase. Letras L, L, E, I, lei. Então, ele montava rápido. Ai, que bom. Não, eu sei desse jeito aí também, mas eu me falaram sobre esse modo. Então, sobre esse modo das batidas em letras, isso não existiu, então? Por exemplo. Difícil, só no comecinho. Só no comecinho. Tá bom. Depois, Não sabia. Terezinha, se não me engano, as irmãs lá nos Estados Unidos, elas usavam esse método. Ah, tá. Era por número de pancadas mesmo, tinha um significado uma letra do alfabeto. você vê que é muito difícil. Se não me engano, é demorado, né? É super demorado, né? Uhum. Porque você tem as letras na mesa e aí vai girando e ele vai apontando. Mas me parece, talvez aí o Gilson pode nos ajudar, parece que eu li alguma coisa isso naquele comecinho lá, eu esqueci até o nome das irmãs lá, do pessoal americano, lá, norte-americano, onde começou, né? Onde surgiu mesmo. Irmãs Fox. Irmãs Fox, obrigado, Ed. Ali era na pancada mesmo. Uma pancada era A, 2 pancadas B, 3 pancadas C, só que olha o tempo que vai gastar, né? O espírito, ele tinha que ser curto e grosso na resposta, né? Diga, Dilson. Célio, as pancadas eram batidas longas e batidas breves, porque com o alfabeto de 26 letras, realmente fica impossível a pessoa contar, né? Então, assemelhava-se muito ao já conhecido código Morse, que existia na época, tá? Que é a mesma coisa, propriamente dita, traços e pontos, ou seja, bips longos e bips curtos, né? E isso torna mais difícil, mais fácil o entendimento, né? Porque já pensou como o jeito do espírito começar uma frase com V, são 26 batidas só para dar uma letra, né? Então, existia um acordo entre que era falado pelas pessoas, e isso era tacitamente aceito pelos espíritos. Por exemplo, ele está de acordo, ele concordou, uma palavra para sim, 2 para não, etc. e tal. Tá? Não foi tão impossível assim, foi difícil, mas não foi impossível, não. Ok. Obrigada, gente. Pois é, gente. Então, o que eu falei, os espíritos superiores, né? Eles não empregam tanto com boa vontade por causa da lentidão, e eles preferem a psicofonia, a psicografia, né? Que são mais rápidas, né? E também porque tanto a escrita quanto a palavra, principalmente a escrita, ela é melhor porque ela vai ficar documentada, que vai ter mais acesso para tirar dúvidas, para ver a veracidade, né? Disso daí, igual a gente sabe que todas as mensagens que Kardec recebia na época do Livro dos Espíritos, né, era passado por um crivo, tinha toda uma equipe, né, para ver se aquelas mensagens realmente eram verídicas, né? Então, até por isso mesmo, as escritas acabam sendo documentadas para tirar qualquer dúvida. Terezinha, uma curiosidade. Lá na década de 60, eu li muitas reportagens no Brasil de espírito comunicando nas casas, de pessoas que não eram espírita, que não sabiam nada. Chegavam até a pôr fogo na cama, na casa, a pessoa ficava apavorada, ia a polícia lá, depois ia padre. Então, quer dizer, esses fenômenos de ruído, pelo menos serviu para falar, nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós existimos. Não é? Até hoje. Ainda existem esses fenômenos e eles estão falando assim, nós existimos, nós estamos aqui fazendo barulho. Não, eu acredito que eles existem, eles não precisam vir fazer barulho, que eu já acredito. Nossa, confio demais neles. Pelo amor de Deus, eu sou espírita que mais tem medo de espírito, não quero escutar nada. Não é no centro espírita, não, é no mundo. É para a humanidade acreditar no mundo espiritual. Não, mas nem casa não, pelo amor de Deus. Gente, pois é isso daí que
que eu queria falar, porque eu achei muito pequeno, e assim, como o Valtinho tinha me dado a ideia de não ler muito, né, de falar, para não ficar uma coisa chata, então, tudo que eu falei aqui é que está aqui, sabe? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Me desculpa, assim, ter sido tão rápida, porque eu fico nervosa. Terezinha, Sim. Eu adoro contestar o Walter. Então, eu tenho uma leitura para fazer aqui. Ai, que bom. Então, dando continuidade aí. O contestar o Walter, gente, é brincadeira, viu? Eu esqueci que estava sendo gravado. Que o Walter é meu padrinho, meu paizão. Ela está me estudando, ela está me estudando. Está pensando que... Não, é que é o seguinte, lá nas naturezas, diferentes naturezas das manifestações, me chamou muita atenção exatamente o último parágrafo. Tá? Que, veja, como o Gilson falou, nós temos que sempre nos esforçarmos o máximo possível para esquecermos que já existia livro dos médiuns, só tinha na época o livro dos espíritos. Né? Então, veja bem, nós sabemos depois, através do livro dos médiuns e das obras que o Kardec continuou, a insistência do Kardec nesse conceito aqui, nessa orientação. Então, esse último parágrafo, eu gostaria de ler porque eu achei ele muito importante, tá? Principalmente pela época, e nós não temos... Depois nós vamos saber lá o que Kardec, principalmente no livro dos médiuns, insistiu muito nisso. Ele diz assim: as comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras. Mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para extrair dessas comunicações um proveito real, é preciso sejam elas regulares e seguidas com perseverança. Olha o que o Kardec já está nos dizendo. Primeiro ele fala que elas podem ser profundas ou mais ou menos verdadeiras. Qual o método? Como é que nós vamos saber se ela realmente é profunda ou mais ou menos verdadeira? Né? Como é que nós vamos saber? Não é a identidade do espírito, mas o grau moral do espírito, a elevação desse espírito. Não se trata aqui de falar, assina como José do Patrocínio, não é o José. Não é a identidade, é a moral, a elevação dele. Como saber disso? Né? Então ele fala, para extrair dessas comunicações um proveito real, é preciso, sejam elas regulares e seguidas com perseverança. Ou seja, já está dando a entender, esse espírito deve se manifestar mais de uma vez. Tá? Aí ele continua. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam, ao passo que deixam aos espíritos levianos, com suas facécias, a tarefa de divertir os que não veem nestas manifestações senão uma distração passageira. Aí vem o que eu grifei, onde mais chamou a atenção. Somente pela regularidade e frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, assim como o grau de confiança que merece. Se é preciso ter experiência para julgar os homens, mais ainda será necessário para julgar os espíritos. Olha, ele está falando isso em 58. Tem um ano de espiritismo, um ano de livro dos espíritos. E esse aqui ficou no livro dos médiuns.
Depois ele bate lá, ele vai bater o martelo em cima disso. Mas olha o que ele está utilizando, olha a estratégia. Tipo assim, esse espírito José do Patrocínio, que eu dei um exemplo aqui, eu citei um nome, ele apresenta hoje, ele vai apresentar a semana que vem, ele vai apresentar na outra semana, ele vai várias vezes. Ali eles vão, certo? Porque sempre nessas evocações há um diálogo, né? Então, perguntas para o espírito uma coisa, ele fala, pergunta a outra, ele fala, e ali eles vão avaliando. Olha a estratégia que eles usaram. Porque não é falar uma vez, o espírito pode chegar uma vez, nós vimos, infelizmente eu vou ter que citar de novo o livro dos médiuns, mas nós vimos lá nas mensagens apócrifas, dependendo da qualidade, da sutileza do espírito, se ele comunicar uma vez só, dificilmente nós vamos saber se o que ele está falando é verdadeiro ou não. Então, eles evocam. Então, eu achei isso aqui muito importante. Já no início, a preocupação do Kardec. Vicente, Oi? eu falei, eu cortei a Terezinha e falei que esse texto aqui, a pessoa estudando, ela vai ter uma visão das comunicações onde ele estiver, aqui na Terra, no mundo espiritual. Ele avaliar o conteúdo da mensagem e o interesse daquele espírito. Essa síntese que está aqui é formidável. Então, Terezinha, era isso aí. Tá? Porque eu achei esse parágrafo aí muito... que me chamou a atenção. Né? Não, muito bom a sua contribuição. Faltou isso daí mesmo. Muito bom. Muito obrigada. Você é filha de Allan Kardec. Estudou, acabou. Pois é, gente. O que mais vocês querem falar? Ai, que vergonha. Já venceu o tempo. Foi ótimo. Não, tem 15 minutos ainda aí. Então, eu não sei mais o que comentar. Mas... eu não sei o que mais eu comentar, porque eu acho que eu falei tudo, mas realmente ainda fica coisa sem falar também, quando muitas vezes, quando a escrita é clara e legível, né, algumas são difíceis de entender, né, eu tenho uma pergunta para fazer para o Dilson. Ô, Dilson, você desculpa, mas eu tenho essa pergunta, curiosidade. Você é um médium audiente que chama, gente? Que escuta e o que você escuta, você digita isso? Não. Tá. Raramente eu escuto alguma coisa, entendeu? Eu só escuto assim, quando eu escrevo à mão, aí os espíritos falam que eu escrevi, porque minha letra é muito ruim, eu não entendo nada, eu tenho uns problemas na mão. Aí eles falam no meu ouvido, quando eu leio, você entendeu? Alguma coisa que eu escrevi, mesmo no computador que tem alguma coisa escrita errado, tem alguma coisa, eles consertam. Aí eles falam realmente, eu falo no meu ouvido, né? Agora, não, as coisas aparecem na minha cabeça mesmo, e são pensamentos que me são estranhos, né? E tem aquela necessidade imperiosa de tirar aquilo lá, né? Porque o pensamento estranho dentro da nossa cabeça, ele é uma coisa que incomoda, Terezinha. Não é uma coisa assim, por mais legal que ele seja, ele nos é estranho, né? Ele não tem o nosso DNA. Então, a gente vai aprendendo a conviver com aquilo, vai aumentando a nossa tolerância com o próximo, né? Ao começar a aceitar ele dentro da nossa cabeça, né? Agora, realmente, eu converso muito com os espíritos. Às vezes eu estou conversando, falando, e as pessoas não precisavam, mas é um cacuete. Às vezes a gente fala sem precisar, comunica somente pelo pensamento mesmo. Mas é um cacuete que o ser humano tem, né? De ele verbalizar aquilo, mesmo que seja latinho, né? Wilson, quando você está psicografando, você também age como um escritor, porque você trabalha com a mente do espírito. Ele te entende, você entende ele. Certo? É uma psicografia difícil, não é fácil, não. A que você está fazendo. É o médio do futuro.
Não, até mesmo porque o Dilson recebeu mensagem da mamãe, né? Há uns 2 sábados atrás, não tem como não ser da minha mãe, porque tem 3 puxões de orelha, sabe? Eu pensei que dessa vez ele ia falar coisas lindas, sabe? E não, tem puxão de orelha, falando que eu acho que Deus é só para mim, falando que eu acho que eu sou muito boazinha. Não adianta não ser dela, gente. Provoca ela. É ela mesmo, porque toda vez é um pito, dessa vez foram 3, mas tá bom. Essa é a mãe verdadeira. Difícil, mamãe, é difícil, né? Regina, você falou alguma coisa aí, seu microfone estava desativado, está desativado. Célio, eu ri agora porque a Terezinha reclamou da primeira vez que foi um puxão de orelha, agora vieram 3, né? É assim mesmo, Terezinha. Mas eu estou achando que a semana passada não deu para eu participar, né? Não, foi o primeiro encontro e eu não participei. Então, eu acho assim, nós estamos avançando nesse ponto aqui, e principalmente liderado aí por vocês aí, que conhecem profundamente a história, né, do Espiritismo. Isso é muito bom, porque dá um embasamento muito bom para nós que estamos dentro da doutrina, né? Agora, sobre essas 2 partes aqui que a Terezinha falou, ficou muito bem explicado, viu, Terezinha? E o Dilson completou, o Célio completou, o Valtinho completou. Então, ficou muito bom esses... Ficou mesmo, Regina. Muito bom. Por isso que eu falei que a menina é filha de Kardec. Brincando. Não, faço não. Depois minha mãe mandou mensagem, falar que eu estou me achando. Aí veio 5 puxões, em vez de 3. Deixa eu falar uma curiosidade aqui. Talvez muita gente não pense. Quando começou Kardec a analisar as mediunidades, os fenômenos, que estava falando que espírito comunicava, né? Essas comunicações já estavam havendo antes de Allan Kardec na França, em muitas cidades, porque o plano é espiritual, o plano não é de Kardec, não, é de Jesus. Então, centenas de médios tinham encarnado, né? Certo? E estava psicografando. Não estava falando, não, porque não tinha gravador, estavam psicografando. Então, as mensagens vinham para Kardec da França inteira, de várias cidades, antes do Espiritismo nascer, antes do Livro dos Espíritos nascer. Psicografia. Nós precisamos ver isso. Centenas de médiuns. Maravilha, né, gente? É o alto, é a espiritualidade trabalhando na Terra. Terezinha, eu estou desconfiado que a próxima comunicação da sua mãe vai ser para o Valtinho. Só você pedir. Só você pedir, porque eu não peço mais. Não vou dar. Se ela acha que eu vou dar sossego para ela, vou mesmo. Não quero mais saber. Não sei para que eu fui pedir. Mas foi muito bom, fiquei muito grata. Coisas que a gente precisa ouvir, né, gente? Ouvir coisas que a gente precisa, né? Isso é bom. Terezinha, sua mãe é muito brava, então, porque a minha mãe, a mamãe, mandou uma carta tão linda para nós através do Dilson, e não deu puxão de orelha, não, só foi uma carta linda, maravilhosa, assim. Porque a minha mãe, ela não teve oportunidade de estudar, né? Ela não estudou, tadinha, mas ela lia jornal, ela lia revista, ela lia romance, ela gostava muito de ler. Então, a carta foi linda, assim, sabe? Teve gente até que falou, essa carta não é da minha mãe, a minha mãe não tinha essa cultura, porque tem essas peças, né? Mas aí eu entendi que é assim, que a partir do momento que ela desencarnou, ela retomou a lucidez dela.
E aí junta o médio, que também tem cultura, tem tudo, né? E foi uma carta linda, maravilhosa. Sem puxão de orelha, viu? Não é, ela dá uns puxão de orelha dela, mas ela fala coisa linda também, sabe? É, muito consolo, sabe? Principalmente agora que nós estamos passando com a Aparecida, né? Ela fala que está conosco durante os tratamentos, que as preces para a Aparecida, está sempre fazendo prece por ela, sabe? Não, tem muita coisa boa também. Mas tem que ter. Ah, tem, com Não. certeza Mas tem. uns puxão de orelha ainda tem, sou custosa. Sou muito gostosa. Ai, pois é, gente. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Que vergonha. Sobre esse. Eu queria fazer uma pergunta, só de curiosidade. Claro. Essas reuniões da época da Revista Espírita, elas eram em lugares secretos e também não era aberta para o público, né? Que era uma coisa muito diferente, né? Você sabe? Eu já acho que era aberta, eu já acho que já tinha muitos convidados para irem, não é isso, gente? Eles convidavam muitas pessoas iam por curiosidade, o espiritismo tinha que chegar. Então, eles se reuniam, muitas pessoas se reuniam, muitos iam por curiosidade. É isso mesmo, gente? Ou eu estou errada? Dilson, você que entende bem aí das histórias aí, o que você poderia responder aí para a Liliane e para a Terezinha? Olha, Célio, tudo isso, como disse já o André Luiz, né, varia ao infinito. Cada espírito tem a sua condição de expressão. Tem aqueles que ficam apegados à última existência, tem aqueles que retomam patrimônios que já eram deles e ficaram, vamos dizer assim, ocultos, né? Tem aqueles que permitem, que gostam de se identificar com expressões comuns, tem outros que gostam, não ligam para isso, né? Então, o que acontece? É igual a gente, né? Cada um de nós é um universo em si mesmo. Então, e pior de tudo, é um universo em evolução, né? O que nós somos. Então, nós estamos mudando todo dia e queremos concordar que isso seja para melhor, né? Nem que seja milimetricamente. Né? Então, o que acontece? O espírito, ele tem um dia que ele está assim, mais animado, ele tem um dia que está menos animado. Não é porque ele desencarnou que ele vai mudar de ser, o modo de ser dele, nem o modo de se expressar, ou de cobrar ou deixar de cobrar alguma coisa do filho, que ele já tinha uma certa condição, já fazia naquela época, né? Com o outro ele já acha que deve agir diferente. Então, o espírito é assim mesmo, né? Ele tem os dias que ele está mais apreensivo. Quando a gente desencarna, não muda nada. A gente não vai ser santificado, ser promovido a santo imediatamente com a desencarnação, e nem vamos virar nenhum Sócrates, nenhum Platão, né? Mas todo mundo não está sempre por baixo na vida, na escala econômico-social, né? Os espíritos ocupam diferentes posições. Então, quando o Chico dizia que os negros de hoje seriam os senhores de escravos de ontem, né? É coisa mais natural, né? Porque não existe posição definida. E também ele falava, né, que meu filho, só tem rainha aqui na Terra porque as lavadeiras já subiram tudo, né? Já sofreram bastante. O que tem aqui é para aprender, né? Então, quem aprende muda de escola, né? Faz a prova e muda de escola. E aquele que não consegue aprender direito vai ficando, até aprender, né? E aquele que às vezes não quer aprender de jeito nenhum,
quer tacar fogo na escola, tem que mudar para uma escola militar, uma escola, um tipo de escola diferente, né? Uma escola mais primitiva. Daí que tem a migração planetária, né? Então é isso, gente. O espiritismo, ele é fácil entendido por pessoas de mente simples, né? Que ele é muito simples de entender. Não precisa de ter cultura, não precisa de raciocínio complicado, não precisa saber altas matemáticas, não precisa saber filosofia, não precisa saber teologia, né? Ele é tão básico que a pessoa, né, ela procura aprender, ela diz assim, pô, mas eu já conhecia isso faz tempo e hoje estão me falando que isso é espiritismo, né? Mas foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a ler aqueles livros do Kardec e falei, mas isso aí já está na minha cabeça, né? O Evangelho, aliás, eu comecei pelo Livro dos Espíritos, né? Eu comecei na ordem que foram escritos. E eu falei, mas isso aí já eu estou apenas relendo, né? Eu não sei de onde eu vim, né? Mas para mim aquilo foi como se fosse uma recordação, né? Você falou aí, você deu uma grande orientação, uma colaboração, contribuição para todos nós. Agora, eu não sei se houve alguma interferência, ou tanto na nossa comunicação aqui, ou se for interferência de comunicação espiritual. Mas a pergunta da Liliane, a dúvida da Liliane foi o seguinte, se na época do Kardec, né, se essas reuniões que eles faziam eram secretas, né, escondidas, né? Então, ou abertas ao público. Perdoe, Célio. Eu me ativo demais à generalidade. Perfeito, perfeito. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Não, elas não eram secretas, tá? Elas não eram secretas, que era uma coisa de conhecidos, né? Uma coisa de sociedade. O Kardec foi levado por um amigo na reunião das irmãs Bodin, tá? Ele foi levado por um amigo, depois ele fazia reuniões, frequentava reuniões de outros, quer dizer, o círculo foi se expandindo, né? Mas elas não eram secretas, não, tá? Inclusive, as reuniões da Sociedade Espírita de Paris, muitas vezes eram públicas, e ainda nelas, nos tempos mais finais, né, existia até a cobrança de ingresso, né? Coisa que o Kardec discordava veementemente disso. Tanto é que ele, para mostrar a discordância dele, ele começou a doar os direitos autorais das obras básicas, né, que eles lá para a Sociedade Espírita da Bélgica, tá? Só para mostrar a discordância que ele tinha quanto a cobrar ingresso, pessoas lá que não tinham nada a ver com a doutrina espírita, não eram sequer simpatizantes, né? Então, realmente, elas não eram secretas, como a dos cristãos lá nas catacumbas, elas não tinham, assim, difusão, né? Porque na época não se anunciava isso no jornal, né? Que era um meio de publicação, e muitas das pessoas também não liam, né? Mesmo que soubessem ler e escrever. E não circulava tanto assim, mas de forma alguma elas eram secretas. Elas eram divulgadas pelo meio padrão, que era mais ou menos o boca a boca. Gilson, muitas reuniões na Europa, na França, nasceram antes da presença de Kardec. Kardec só organizou as reuniões de Paris, da Sociedade Espírita de Paris. Agora, no interior da França acontecia muitas reuniões e com o passar do tempo que ele foi conhecendo, que a comunicação era muito difícil, né? Mas a espiritualidade já estava trabalhando e depois reuniram aqueles calhamaços de perguntas e respostas e mandou para ele. Ele montou o Livro dos Espíritos. Então, isso mesmo, Walter. Isso vai ficar mais evidente ainda nos números
posteriores da Revista Espírita, onde ele publica lá comunicações de Varsóvia, comunicações de outras capitais da Europa, cidades do interior, e etc. e tal. Né? E no livro seguinte fica isso. Né? Era um fenômeno não restrito à Europa, vamos dizer assim, teve lá Hydesville, né, que é as irmãs Fox lá, depois teve o Home na Inglaterra, né, não, de forma nenhuma foi um fenômeno localizado lá na França ou mesmo na Europa. Para provar que a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Eles é que coordenaram o movimento na Europa inteira. Allan Kardec foi só na França, em Paris. Nem tinha como ele fazer diferente, né? Porque a única coisa que tinha naquela época era o telégrafo e o trem de ferro, né? Que não são coisas muito rápidas, né? Pelo menos para nós hoje em dia. Naquela época era a quintessência da modernidade, mas hoje não, né? Então nós estamos aqui nos reunindo, gente de fora, gente está longe aí, muitos que não sabem onde estão, né? E estamos reunindo aqui no momento imediato aqui, né, que nós estamos. Mas naquela época era o telégrafo e realmente a via férrea, né? Não tinha, as estradas eram pavimentadas com pedra e tal, mas era carroça, era cavalo e por aí. O transporte individual inexistia. Naquela época, geralmente, quando se contava que uma pessoa se afastava no máximo da região que ela nascia, em torno de 60 quilômetros, uma pessoa média, né? Não é o caso do Kardec, ele viajou por toda a França, ou do Home, que ele viajar para toda a Europa, né? Ou mesmo o pessoal lá que ia da América para a França, viajava milhares de quilômetros, né? E tudo, né? Mas realmente o Kardec foi um compilador da Europa, né? Tem muita coisa dos Estados Unidos que ele não compilou, mas isso está disponível para nós, né? Não quer dizer porque ele não compilou. Eu quero dizer isso aí. Quem organizava as reuniões no interior da França, depois da Europa, foram os espíritos. Uma legião muito grande que trabalhou com Allan Kardec, que a gente não percebe. Acho que foi fruto de Kardec, e não foi. Foi da espiritualidade na Europa inteira, As principalmente na primeiras França. reuniões, De forma Kardec alguma. A doutrina foi convidado por um amigo, não é Kardec foi convidado pelo senhor Fortier, então ele ia na casa dele ver as reuniões espíritas, e na casa da senhora Plaine Maison, acho que é isso, um nome assim. Então foram esses amigos, eram reuniões muito boas, muito sérias, tinha participação de 2 crianças que eram as médiums, que punham as mãos em cima das cestinhas com lápis. Então ele era já da Sociedade de Estudos de Magnetismo, ele já fazia parte. E ele também. Então, quando ele chegou lá, ele começou a ver aquelas mensagens, aquelas criancinhas que mal sabiam. Você vê, uma educação de uma criança na França de 1857 não dava a elas a cultura e a diversidade de pensamento que vinha nas mensagens que as 2 menininhas, que é a Júlia e a... Esqueci o nome da outra, Júlia? Caroline. Caroline e Júlia. Então, ele ficou impressionado. Ele falava, gente, escrita direta, essas 2 menininhas, elas ainda brincavam, eram crianças, né? Ela acabava reuniões, elas saíam correndo, iam brincar enquanto eles ficavam ali conversando. Então, como esse grupo tinha já um calhamaço de material juntado, e eles sabiam da inteligência de Kardec, da capacidade de interpretação escrita e os estudos, não é? Colocou esses papéis na mão dele, falou, nós temos muita coisa escrita, dá uma olhada nisso, isso aí tem muita coisa boa. As 2 famílias começam a estender, depois ele organiza a Fundação Espírita em Paris, aí ele ia na rua, uma rua lá no que eu esqueci o nome agora, famosa, primeira Sociedade Espírita de Paris, ele começa a viajar, né? Aquele livro Viagem Espírita, 1800, começa.
esses lugares onde essas reuniões aconteciam, mas começaram nos lares. E os fenômenos ostensivos de mesa girante, batidas, lá nos Estados Unidos, as batidas com as irmãs Potts, 1848. Depois, aqui em Paris, acontece o fenômeno das mesas girantes, os cafés famosos de Paris. As pessoas se reuniam e faziam a brincadeira do copo, e fazia a mesa partir no chão. Então, é muito bonito de ler. Tem livros maravilhosos que contam isso. Se alguém quiser, depois a gente pode indicar, né? Eu adoro essas histórias. Já li muito. Não lembro muito, mas o pouquinho que eu sei é isso. Ok. Madalena, para a semana que vem é você, né, que ficou programada, é isso? Ah, é? Ué, era para essa semana. Falar para quê, né? Não, era para essa semana. Você trocou com a Terezinha, porque você tinha prova. Ah, é? Ou tem prova amanhã. Então tá. Qual que é mesmo? Então, aí o Gilson, né, que poderia falar. O próximo é respostas dos espíritos a algumas perguntas, mas eu acho que dá para falar também de ações físicas. O que você acha disso? Esse aqui eu vou fazer lido, eu gosto muito de ler essa parte aqui, porque ela é muito rica, né? Aí a gente vai lendo, vai comentando, que é uma parte muito sucinta, que se resumir demais, dá esses hiatos que, por exemplo, deu hoje, né? Tá. Então, tá, eu faço. Fica só nas perguntas, então, as perguntas e respostas aí? Eu vou trabalhar elas e as manifestações físicas. Se der tempo, a gente vai. Se não, fica para outro, tá bom? Tá bom. Gil? Sério? Você. Pode falar, Gê. Kardec, numa outra revista espírita, dizia assim, que Daniel Douglas Home, que era um inglês, era o médium mais completo daquela época que existia. Ele era igualzinho Ivone Pereira. Não, a Ivone Pereira não flutuava. O Home flutuava, ele levitava. Ele levitava, ele saía, ele voava. A gente vai ler a história dele aí, né? Que a história dele é muito maravilhosa. Não, ela não posta no plano de estudo, não, tá? Primeiro, porque ela está fragmentada dentro da revista espírita. Então, ela é difícil inteligência. Você lê um pedaço agora, depois você vai passar vários meses para ler o outro. Portanto, dentro desse plano de estudo, tem coisa que eu em matéria de propiciar o entendimento mais imediato, eu tirei, tá? Mas é porque eu vou reunir junto, agrupar essa coisa e fornecer para vocês, tá? Para fazer tudo numa sequência que vocês vão poder escolher. Eu só não entendi aí, o que você tirou? Bom, essas dissertações do Kardec eu tirei sobre o Home, tá? Aquelas histórias do espírito batedor lá da Alemanha eu tirei, porque é interessante, mas está fragmentada, então eu vou reunir todos os fragmentos para dar um quadro completo. Tá ok. E, por exemplo, eu tirei também, essa eu não vou colocar, que é a escala espírita, porque nós já estudamos essa escala, ela consta da edição completa do Livro dos Espíritos, consta da edição completa do Livro dos Médiuns, etc. e tal, entendeu? Então, tem um material que, vamos dizer assim, é um tanto quanto repetido, eu tirei do plano de estudo. Bom. Gente, muito obrigada, viu? Obrigado você, Terezinha. Nervoso, viu? Obrigado você. E não ter dado certo tempo, mas muito obrigada pela contribuição de vocês, viu? Quem gostaria de fazer a prece? O Onete? Por favor. Fiquei tão quietinho, me achou. Pois é, por isso mesmo. Para variar.
Queremos agradecer ao nosso Pai, nosso Criador, ao nosso irmão Jesus Cristo, ao nosso anjo guardião, aos espíritos protetores, a todos os irmãos desencarnados que participam dos estudos conosco. Agradecer aos encarnados também pelas explicações maravilhosas. Agradecer principalmente ao nosso Pai Maior por nos permitir essa escola de aprendizado, esses livros, revista espírita, por todas essas possibilidades que Ele nos dá de crescimento, de evolução espiritual. Agradecermos imensamente por tudo que Ele nos permite viver de bom e de ruim, porque não são só as experiências boas que nos fazem crescer. E vamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Que a paz do Senhor esteja em cada um de nós, em cada lar, em cada mente, em cada família. Que assim seja. Boa noite para todos. Bom Boa fim de semana. noite. Boa noite. Oi. Boa noite. Tchau. Boa noite. Com Deus. Durmam com Deus. Boa noite. Shebna, um abraço, Shebna.